Esse texto diz assim, Lucas 11, 29 a 32. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Vamos lá, vamos orar. Bendito Deus, agora nós, reverentes, nós pedimos a tua sabedoria, Senhor Deus, que esse texto se torne palavra de sabedoria para nós. Nós, diante de ti, Senhor Deus, com o coração preparado pela arte, pelas canções, pela generosidade, pela bondade, pela honra, Senhor Deus, aqui recebida desses queridos irmãos, nós também estamos aqui agora para darmos lugar, e o lugar central à tua palavra, e que seja nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Semana passada, a gente falou sobre uma situação que está acontecendo no capítulo 11 de Lucas. E essa parte, de certa forma, acaba complementando o que está acontecendo. Uma série de milagres, pelo menos no capítulo 11, um milagre apontado. Eu estou dizendo uma série porque alguns estavam vendo Jesus fazer vários milagres. E nós tivemos um milagre, nos versos 14 ao 23, Jesus expulsa um demônio, e o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam com isso. Não tinha como não definir que aquilo que Jesus fazia era sobrenatural. Não tem como, né? A não ser que o sujeito tenha algum problema mental de compreensão, assim, né? E aí, o que eles decidem? Eles decidem que, bom, já que a gente não pode negar o que ele faz, vamos negar como ele faz. Ele faz através de poderes demoníacos, satânicos. É isso que a gente viu na semana passada. Ou seja, os milagres já observados, mas são desprezados, negados, né? A obra de Jesus, a obra espiritual, é classificada como uma obra satânica, absolutamente distante, totalmente desconectada da obra de Deus, né? Por quê? Por causa de uma decisão de não acreditar. A gente precisa pensar nisso também para os dias de hoje, porque a decisão de não acreditar é uma das coisas mais comuns que existe no dia a dia, diante de pessoas que nós conhecemos e em relação a pessoas que estão muito mais perto do que nós imaginamos de Cristo. Eu não quero isso. Eu simplesmente acho que... por que você não quer? Porque eu não gosto, eu não quero, decidi que eu não quero. E é isso que estava acontecendo ali no capítulo 11. Na primeira parte, isso vai se estendendo, porque ainda na primeira parte do capítulo 11, eles pedem um sinal. Ou seja, a decisão de não acreditar, além dela ser fixa, além dela estar ali e viver ali o tempo todo com o indivíduo, o indivíduo não vai mudar.
porque ele tomou a decisão de que não gosta, de que não quer, ela torna o indivíduo cada vez mais exigente. Você vai ficando mais exigente, e isso não quer dizer que em cumprindo-se a sua exigência, ou a exigência dessa pessoa, de que essa pessoa vai mudar de opinião. Ela não vai mudar de opinião, e é isso que nós estamos vendo aqui. Então Jesus começa no versículo 29, dizendo: passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Bom, os fariseus e mestres da lei representavam esta geração que, no texto paralelo que fala sobre esse assunto, o mesmo assunto, em Mateus, né, no livro de Mateus, chama de geração má e adúltera. Aqui Lucas usa o termo perversa. E todas elas têm a mesma relação, elas são harmônicas. Porque adúltera é um termo usado muitas vezes pelos profetas do Antigo Testamento para descrever a prostituição espiritual e a apostasia de Israel. O que é apostasia? É o distanciamento deliberado. Você toma a decisão de se afastar de Deus. Se afastar por decisão. Eu quero. Né? Isso é um termo comum no ambiente teológico, o termo apóstata ou apostasia. Aquele que se apostatou da fé, aquele que se desviou, que se afastou, rejeitou a fé. E o termo adúltero, ou povo adúltero, ou geração adúltera, né, era um termo usado no Antigo Testamento. Ou seja, Israel tinha abandonado em grande parte a idolatria. Nós estamos falando sobre isso na Escola Bíblica Dominical, por um longo tempo, né? A gente está tratando, esse assunto sempre volta, a idolatria do povo e etc. E a gente entrou hoje na Escola Bíblica Dominical na primeira parte do cativeiro babilônico, e no cativeiro babilônico, Israel de maneira genérica, né? Nós estamos, de uma maneira mais apurada, nós estamos falando do povo de Judá, né? Dos judeus. Eles decidiram, tomaram um choque muito grande com esse exílio, e até os dias de hoje eles têm assim uma postura objetiva muito forte contra a idolatria. É o povo judeu. Contra qualquer coisa, imagens pintadas ou esculturas, né? Eles não fazem essas coisas. Né? E principalmente em ambientes de culto, de reverência a Deus, a Jeová, eles não põem nada, absolutamente. Né? Quando, por exemplo, em homenagens a vítimas de holocausto, ou a grandes nomes que lutaram contra o holocausto nazista, né? Como inclusive Schindler, né? Tem um filme, A Lista de Schindler, eles plantam árvores. Né? Eles têm outras maneiras de homenagear as pessoas, para que não, mas nunca, jamais fazendo algum tipo de imagem, algum tipo de escultura, de busto, alguma coisa assim, para que isso não configure uma adoração a uma figura, a uma pessoa. Então tem uma árvore plantada em homenagem a Schindler, é apenas um, né, dos que tanto contribuíram para salvar que tanto contribuiu para salvar tantos judeus, né? Então balançou o conceito de idolatria, e aí eles ficaram muito balançados desde o retorno, se eu não me engano, no ano 526 a.C. Eles saem do cativeiro, voltam alguns, né, para aquelas terras ali. E desde então, mais de 2000 anos, eles têm muito zelo em relação a isso. Agora, eles abandonam em grande parte a idolatria depois do exílio, mas aqui Jesus insiste que eles ainda eram ou tinham o coração adúltero.
Cuidado, adoração, idolatria, não é só se render a uma imagem, não. Né? Uma imagem de madeira, de barro, cerâmica, pintada. Nós precisamos ter muito cuidado com o coração, né? Aliás, quem não tem nada daquilo no coração, aquilo não faz diferença nenhuma, né? Aquilo não, tem gente que tem medo de imagem católica, imagem de candomblé, imagem do que for, como se aquilo realmente tivesse algum tipo de poder. Poder, nada. Isso é um elemento que faz parte de um imaginário, de uma opção religiosa das pessoas e nada mais que isso, né? E essa é a grande questão da perversidade ou do adultério, é que o coração é adúltero. Tiago até usa, alguém leia para mim Tiago 4:4, capítulo 4, versículo 4. Olha isso, uma idolatria, uma disposição adúltera. Adultério é quando você troca, né, aquilo que é o principal por aquilo que é o fake, né, o que está tomando o lugar do original, do principal, da matriz, né? E Tiago está tratando isso em relação ao mundo. O sujeito se torna tão animado, tão interessado nas coisas que esse mundo oferece, no aqui e no agora, né? Nesse século, nessa cultura, que ele se torna inimigo de Deus, né? E aqui nós vamos, com um termo como esse, inimigos de Deus, por exemplo, nós vamos conseguindo compreender e formular a força dessa expressão perversa, geração perversa, uma geração ímpia. E a impiedade, ela nada mais é do que uma inimizade, ou um distanciamento, ou uma desconsideração a Deus. Isso é impiedade. Você é um ímpio, quando você estiver dizendo assim, ou pensando assim em relação a alguém, não quer dizer necessariamente que essa pessoa é uma pessoa de crimes hediondos, macabra, cruel. Não, quer dizer que ela é uma pessoa que despreza a Deus. O servo, o justo serve, o ímpio despreza, o ímpio não serve, né? Então, ele não está nem aí. Para mim, não faz nenhuma diferença, né? É como se ele dissesse, né? Para mim não faz nenhuma diferença, eu acho que esse negócio é bobagem, acho que a gente não precisa gastar tempo, esforço, muito menos dinheiro, né, com esse negócio que é chamado de obra de Deus, porque a gente não precisa, isso é tudo coisa relacionada à cultura, à sociedade, né? Isso, depois que morre todo mundo é igual um cachorro mesmo, né? O sujeito falou isso comigo uma vez. Depois que morre é igual a morte de um cachorro. Você joga no buraco ali, joga terra, acabou. Ele passou, acho que a vida é isso, né? Isso é secularismo, o nome disso. Ou seja, o indivíduo ele acha que tudo está aqui, agora. É só aqui, agora. E isso é um ímpio, porque ele despreza, ele desconsidera as coisas de Deus. Porque realmente, se ele está certo, realmente tudo aquilo que a gente fala e tudo aquilo que a gente faz aqui perde praticamente todo o seu sentido, né? Somos miseráveis, né? Mas Jesus está dizendo que viver assim é uma vida perversa. É uma perversidade. A inimizade contra Deus é um adultério. Porque você, como Tiago informa, capítulo 4, versículo 4, porque você despreza a Deus por causa desse mundo, por causa desse século. Você desconsidera a Deus. E o que é desconsiderar a Deus? Você dá de ombros para as coisas de Deus. Inclusive as coisas que são benefícios diretos a você. Você só está aqui hoje pela bondade de Deus. Comeu uma boa comida? Você trabalhou a semana inteira para comprar, né? Mas você só tem paladar por causa de Deus.
Porque ele sustenta você, como sustenta a folha das árvores, as folhas das árvores. E aí, quando você dá de ombros para isso, para mim isso é bobagem, não estou nem aí com isso. Você é uma pessoa perversa. Você é uma geração perversa. E aí ele diz aqui, ainda no versículo 29, pede sinal, mas nenhum sinal será dado senão o de Jonas. Ou seja, muitos milagres já tinham sido vistos e comprovados. Mas os fariseus e a multidão ainda queriam algo mais. Não, sinal não é a mesma coisa que milagre. Nem no original. Semeion. Não é a mesma coisa. Eles estavam querendo assim algo que pudesse confirmar as profecias e eliminar todas as ambiguidades. Que ambiguidades? Versículos iniciais do capítulo 11 de Lucas, eles estavam dizendo que a obra que Jesus fazia realmente é inevitável. Era uma obra espiritual, ou era uma obra sobrenatural, mas era do diabo. Então eles estão pedindo um sinal, ou seja, faz um negócio um pouco mais forte para a gente. Porque assim, ainda temos dúvidas. Semeion, sinal. É um sinal tratado em outros textos nos evangelhos, em todos os 4 evangelhos, às vezes até como um sinal no céu, um sinal do céu. Algo assim, mais como o maná, por exemplo, o pão que desce do céu. Aliás, em João 6, eles chegam a usar essa expressão também. Os nossos pais receberam um sinal do céu, o maná, o pão que veio do céu. E a gente está querendo um negócio assim, mais graduado, Sinais como a Abraão, a Gideão, a Josué, umas coisas assim mais fortes. Você faz um desse para a gente? E Jesus está dizendo, vocês pedem sinal, mas vocês não vão ter nenhum sinal. Sinais foram dados no passado para fortalecer a fé de alguns. Aconteceu. Mas nunca foi feito um sinal sob exigência. Ou como concessão para descrente. Eu não creio, mas faz o seguinte. Se me mostrar, de preferência aqui agora, eu vou passar a crer. Não, isso não existe. Não tem isso na Bíblia. Nem Deus, nem Jesus Cristo nunca fez, nem nunca vai fazer isso. Se o senhor, professor que desdenha, que blasfema contra Deus, se o senhor falar de novo, eu vou orar e o senhor vai cair morto aí. Não faz isso não, que ele não vai cair morto não. Jesus vai dizer, precisa dizer no nosso coração, você não faz isso não. Ele não vai morrer não. Eu não vou dar sinal para a sala inteira. Nenhum sinal vai ser dado para a sala. Só porque o professor desdenhou, blasfemou contra a sua fé. Tem gente que faz coisas assim, de vez em quando aparece aí. Hoje em dia, com as mídias tão acesas na mão de todo mundo se torna um repórter, o sujeito vai no cemitério ressuscitar gente, no velório, vou ressuscitar ele aqui, agora, aqui. Não faz isso, não. Você vai passar vergonha. Jesus não tem compromisso com isso. Jesus não tem compromisso com o sinal como concessão para o descrente. Faz aí que ele vai... Oh, Jesus, até que seria bonito, o senhor ressuscitar esse sujeito aí. Tanta gente aqui ia converter. Não ia não. Não ia não. Essas pessoas têm um coração preparado ou endurecido para não crer. Será? Eles vão pensar assim. Ressuscitou mesmo. Será que esse cara estava morto mesmo? Tem umas doenças aí, Um negócio assim, pastor Marcelino? Tem umas doenças assim, sei lá, às vezes o cara estava com essa doença aí, que às vezes o jeito dá uma apagada assim. Sei não, acho que não morreu não.
Não, não. Sinal não é feito sob exigência. Então, o que nós temos aqui, no versículo 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Eu tive que ler bastante para achar, para confirmar o consenso, e há consenso quase absoluto em relação a isso. Sabe qual era o sinal de Jonas? O próprio Jonas. Inclusive, há uma força na interpretação que defende que os ninivitas souberam o que aconteceu com Jonas e como ele chegou a Nínive, como alguém que havia sido ou salvo da morte. Quando a gente lê e estuda Jonas, a gente às vezes deixa passar isso, de que as pessoas se converteram, né? Se converteram. Agora, será que elas se converteram só com o discurso? O que impede de que aquilo que acontece com Jonas, dele ser engolido por um grande baleia, um grande peixe, e todos daquela região, era um litoral ali, pelo menos um litoral do Tigre, né, na costa do Tigre ali, do Eufrates, do rio, grande rio. O que impede de que todos os ninivitas soubessem do que realmente havia acontecido com esse cara? Nada, absolutamente nada. Aliás, essa é a interpretação mais forte possível, ou mais possível, de que quando Jonas chega em Nínive, eles olham para Jonas e pensam, uau, ele viveu mesmo. E quando ele começa a falar, aquela palavra de misericórdia que também é forte, ela vem acompanhada, sacudida, né, por aquela situação, por aquela consciência, né, daquilo que ele havia passado, né? Então, inclusive, numa interpretação no genitivo, um tipo de voz, né, na voz genitiva aqui, no modo genitivo, a gente consegue entender que realmente o sinal de Jonas é o próprio Jonas. Ele sai de um terceiro dia, ou seja, de 3 dias dentro do ventre, das entranhas de um peixe. E as pessoas, sabendo disso, elas se tornam mais sensíveis àquela palavra, né? Então, Jonas era o sinal. E Jesus está dizendo, o sinal que eu tenho para vocês é o sinal de Jonas. Ou seja, 3 dias, parte do dia, né? Você pega a parte da sexta, a noite da sexta, etc., contando assim, 3 dias e 3 noites, no coração da terra. A ressurreição de Jesus é o sinal para esta geração. Vocês estão entendendo aqui o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, o sinal que eu vou dar para vocês, vocês vão ver. É o sinal de Jonas. A libertação de Jesus, porém, foi maior que a libertação de Jonas. E quem rejeitar a libertação de Jesus, libertação de quê? Da morte. Quem rejeitar a libertação de Jesus, terá maior condenação. E aí ele cita aqui no versículo 31, a rainha de Sabá, aqui que em Lucas chama rainha do sul. A situação está em 1 Reis 10, de 1 a 13, que havia feito uma árdua jornada de várias semanas dos confins da terra. Ela estava lá no sudeste, ou no sudoeste da Arábia, né? Ou seja, a mais de 1.000 quilômetros de Jerusalém. E tendo
ouvido sobre a sabedoria de Salomão, ela decide sem convite. Ela não foi convidada. Uma rainha pagã viaja mais de 1.000 quilômetros, não é de avião não, a pé uma parte, ou talvez numa carruagem, no lombo de um animal, para ouvir a sabedoria de Salomão. Uma rainha pagã, idólatra, que não conhecia a Deus, mas que foi honesta com os fatos que chegaram até ela, ou com os testemunhos dos fatos que chegaram até ela. E ela foi honesta consigo mesma. Eu preciso ir lá, saber, você está vendo a diferença? Eu preciso ir lá, e ela foi e ouviu e creu no Deus verdadeiro, o Deus de Salomão. Aquela sabedoria era a sabedoria de Deus, uma dádiva de Deus, depositada na vida de Salomão. Ela ouve aquilo, percebe aquilo, e porque ela foi honesta com ela mesma, ela vai lá. Enquanto isso, os judeus, mergulhados nas Escrituras, convidados para o banquete da graça, sem precisar viajar, porque Jesus estava no meio deles, rejeitaram o grande rei. Esse é o sentido do versículo 31. Uma rainha ouviu o rei e creu. Vocês têm tudo aqui, eu sou muito maior que Jonas. É isso que Jesus está dizendo. E infinitamente mais sábio que Salomão. Mas porque eles eram desonestos contra as próprias evidências, eles seriam condenados. Desonestos. Agora começa a fazer sentido o termo perverso. Vocês estão vendo tudo, os milagres. Aí vocês pedem sinal. Vocês verão o sinal, a ressurreição. E os judeus viram, souberam. Isso não faz diferença nenhuma para vocês. Agora nós temos dois exemplos no mesmo texto, de dois pagãos, porque no versículo 32 fala sobre os ninivitas, fazendo uma comparação semelhante à da rainha do sul, ou rainha de Sabá. Ninivitas, os ninivitas, Nínive era a cidade capital do Império Assírio, o império que antecedeu o Império Babilônico. Era conhecido como os povos mais cruéis e bárbaros da antiguidade. Os assírios. Eles eram muito organizados. Há umas confirmações arqueológicas de que os ninivitas, os assírios, Nínive era uma cidade, né, da Síria, capital da Síria, de que talvez tenham sido eles os primeiros em organização militar, com cavalaria, infantaria, arco e flecha, essas coisas todas organizadinhas. Mas eles são mais conhecidos na história. Eu não estou falando da Bíblia só, não. Confirmações históricas. Porque existem relatos arqueológicos disso. Eles faziam relatórios. A Casa Real fazia relatórios das crueldades que eles faziam contra os seus inimigos. Quando a gente vê filmes como Bastardos Inglórios, essas coisas assim, do jeito que arranca o couro cabeludo, a pele do seu inimigo como um ato de terrível vingança, isso já era praticado lá, os assírios contra os seus inimigos. Eles eram sádicos, eles gostavam de fazer pilha de crânios após a guerra. Incendiar as pessoas. Eram muito cruéis e organizados. Um bom exército, um excelente exército. Foi um império,
grandes conquistadores de muitas regiões. E aqui Jesus está dizendo, ninivitas se levantarão no juízo contra esta, ou com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqueles caras cruéis se arrependeram. Geração má, adúltera e perversa, é o mesmo que uma geração inimiga de Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa, isso é uma acusação gravíssima de Jesus. Imagina isso. Eu sou um trabalhador, um sujeito de boa, trato bem minha casa, minha família, você é um perverso. Gravíssimo. Porque essa gente aqui era gente ultra religiosa. Ou está pensando que Jesus está falando com os judeus que eram pessoas más, terríveis, cruéis? Não. Gente que se achava em estado de elevadíssima moral. Aliás, moralistas, né? Passavam da boa moral. Gente, o povo de Nínive se arrependeu com muito menos privilégios, com muito menos informações. E Jesus está dizendo aqui, ou seja, é neutro no grego, mas se refere a ele, pelo contexto. Aqui, diante de vocês, as circunstâncias do reino, aqui, está quem é muito maior que Jonas. E vocês não dão a mínima. Aliás, Jonas era um profeta tolo e rebelde. E que não fez nenhum milagre. A cidade inteira se converteu. E aí, como é que a gente fica nessa situação diante de uma geração ultra religiosa que insiste e insiste e insiste em rejeitar o maior? Não há esperança. Estou falando nisso desde o domingo passado. Não há esperança. Porque vocês insistem e insistem em rejeitar. Eu não vou fazer nenhum sinal para vocês, daqui a pouco vai ter um grande sinal aí, vocês vão ver. Ele estava falando da ressurreição. Os ninivitas pagãos darão testemunho de condenar. Não é que os ninivitas se tornariam, no juízo, juízes deles, não. Mas quem sabe do ambiente aqui, sabe, qualquer pessoa talvez compreenda, que se trata de aquele testemunho, ele condena você. O testemunho dos ninivitas, o testemunho de gente como a rainha do sul, condena vocês. A gente nem precisa chamá-los, basta a gente apontar para eles. Vocês não dão a mínima para Deus, olhem para os ninivitas. Eles condenarão vocês. Aqueles que vocês consideram como perdidos, judeu, religioso, até hoje, ele acha que só ele é gente. E os gentios são uma classe inferior de gente. É por isso que Deus os escolheu e não escolheu a gente. Mas aqui está dizendo, os perdidos envergonharão os que se consideram justos. É isso que o texto está dizendo. Aquele povo estava cercado de evidências, e evidências suficientes, mas eles já tinham decidido no coração rejeitar. Parece com gente que decide, antes de tudo, não gostar de alguém, né?
gostei dele. Mas você nem conheceu ele. Assim, olhei assim, não gostei. E aí passa o resto da vida realmente não gostando. Eu não gosto daquele sujeito. Por que não? Tiveram algum problema? Não gosto. Só não gosto. Não gostaram de Jesus. E rejeitaram Jesus, rejeitaram até a ressurreição. Os líderes de Israel sabiam sobre a ressurreição, mas eles preferiram subornar os soldados para que os soldados mentissem sobre a ressurreição. Vocês estão vendo o que é uma geração perversa? Pode fazer o que você quiser. Eu não gostei de você. Você pode fazer o que você quiser. Eu não quero caminhar contigo. Eu não quero, eu não gosto. Simplesmente não gosto. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Vocês decidiram rejeitar. Ou seja, tudo, a raiz de tudo é a incredulidade. E a incredulidade é um pecado miserável, perverso. O coração do problema do ser humano está na incredulidade do coração. Dá até um jogo de palavras. O coração do problema está no problema do coração. Aliás, não é uma frase minha, é uma frase de Lloyd Jones, eu acho que é dele mesmo, que o coração do problema do ser humano é o problema do coração. É aqui dentro. Eu decidi, aqui dentro, no centro das emoções, eu decidi que eu não quero. Eu decidi rejeitar. Eu decidi que eu não gosto. Eu decidi que eu não creio. Eu decidi que não é. Ele não é Deus. Eu não quero que seja. Ele não vai ser. Para mim, ele não vai ser. É curioso, ou é natural, que essas mesmas pessoas sempre falem assim, então faz o seguinte, faz um sinal aí agora, então, para a gente ver. Faz a lua virar de lá para cá, agora. Aí ele faz, aí, não sei não, acho que esse negócio não está bem explicado não. Isso é truque. Devemos confiar em Deus e não buscar milagres. Porque milagres não mudam o coração de ninguém. Amém?